Eu sou Pedro Medula e o assunto de hoje é horário versus cronograma. Qual é a diferença entre horário e cronograma no seu planejamento de estudos? Entender esse conceito é muito importante para que você possa perceber que planejamento estratégico para aprovação vai muito além de saber, Medula, quantas horas eu estudo por dia? Inclusive eu vou gravar, mas talvez quando você esteja vendo já tenha gravado, então eu vou dizer o seguinte, eu gravei um vídeo sobre quantas horas tem que estudar por dia, o link vai estar aqui embaixo, ou aqui em um card, eu não sei se o editor já vai ter colocado o card, mas é isso aí, tá bom? Então vai ter um vídeo aí sobre quantas horas eu tenho que estudar por dia. Mas nesse vídeo eu quero falar para você sobre a diferença e a importância entre horário de estudos e cronograma de estudos. Basicamente, horário de estudos é o teu planejamento de estudos semanal. O que você faz de segunda até domingo, certo? Inclusive, no mesmo vídeo, de quantas horas você tem por dia, eu vou falar sobre esse pedacinho aí de planejamento semanal. Então o que acontece aqui? Você tem uma rotina que se repete semana após semana. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Repete. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Repete. E assim vai. Perfeito? Todo mundo é assim funciona o nosso calendário e assim é. O fato é que você tem que fazer um planejamento para a sua semana. Isso é um horário semanal, o horário onde você tem tudo. Perceba, nesse planejamento você não vai colocar só quantas horas você estuda, isso aí é muito básico, né? Você vai incluir também as suas atividades pessoais, porque ali você começa a entender o seguinte, você vai precisar ajustar uma quantidade ideal e uma qualidade ideal de execução das suas atividades pessoais para que sobre tempo para você conseguir realmente estudar com qualidade nos outros horários. E aí você vai testando isso até chegar no que eu chamo de ponto máximo de rendimento, PMR, que no curso eu explico passo a passo como é que você faz. Mas basicamente aqui o que eu tenho para te dizer é, monte um horário de segunda a domingo, teste ele várias vezes e faça os ajustes necessários até você chegar num ponto que você fala, pô, isso aqui é o melhor que eu consigo fazer, que eu consigo ter um bom rendimento. E, preste atenção, que eu consigo sustentar por muito tempo. Porque não adianta você fazer um horário surreal e não conseguir cumprir. Ou conseguir cumprir uma semana, duas e depois não conseguir cumprir. Por quê? Preste atenção. Aqui entra a diferença entre horário e cronograma. Porque o cronograma ele é quando você pega esse horário e projeta no tempo. Ou seja, eu tenho um horário semanal aqui. Consigo produzir tanto nessa semana, aprender tanto, avançar tanto. Quando sair meu edital, quando for minha prova, vamos dizer, eu estudo para o Enem, medicina, tá? Legal, passar medicina esse ano, vai ser muito massa. Aí você vai falar o seguinte, pera lá, no ano passado, vamos dizer que você fez um teste aí no segundo ano, ensino médio, ou até mesmo já está fazendo há algum tempo, você fez a prova, e aí você acertou, por exemplo, esses dias eu peguei numa sessão de mentoria individual, se você não sabe, no canal do Instagram eu faço mentorias individuais todos os dias no projeto LM366, é o maior projeto do mundo de mentoria para estudantes no ano de 2020. Não sei quando você está vendo esse vídeo, mas se eu estiver em 2020, certamente faço esse projeto e a gente já está no dia 300 hoje. Dia 300? Dia 10, dia 300, exatamente. Então, perdão, dia 100 na mentoria 300, tá? O link está aqui embaixo no meu Instagram, se não segue ainda, segue lá, Pedro Medula. E o que vai acontecer? Eu estava numa mentoria e tem muito, né, estudante de medicina, ou aspirante a estudante de medicina, que entra nas mentorias e aí eu estava conversando com uma estudante, ela falou o seguinte, olha, eu fiz ano passado, tirei 600, vou arredondar, tá? 600. E aí, na verdade o caso dela era 683. E ela precisava, no ano anterior, de 734. Eu lembro que era 51 pontos de diferença. É isso? 80, 50? 80, 680 para 730. Beleza. Ela precisava de 51 pontos. O que acontece? Ela tem que fazer um cronograma, não só de horas, mas também, pega aí, fazer um vídeo sobre isso, metas quantitativas e qualitativas, qual a diferença, também vou deixar o link por aqui, mas o fato é que ela tem que entender a diferença entre quantas horas ela estuda e quanto ela avança. Só que quanto ela avança no tempo. Pensa comigo, a gente está em abril. Imagina que ela tivesse o mês de abril todo. Abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. Não vai considerar outubro, porque outubro já está no último mês. 6 meses. 6 meses para avançar 50 pontos. Vamos dizer que ela tenha 51. Vamos arredondar que ela tenha 5 meses para avançar 50 pontos? Faz sentido que ela tem que avançar em conhecimento, em garantia de acertos na prova. 10 pontos por mês. 10 pontos por mês é 2,5 pontos por semana, se eu arredondar aí para 4 semanas, um mês.
Fez sentido isso para você? Eu tenho um cronograma de metas de avanço de conhecimento global. Eu tenho que crescer 2,5 pontos no mínimo por semana. Porque senão vai chegar no dia da minha prova e eu não vou conseguir a nota que eu preciso. Claro, é ideal você jogar uma nota um pouco acima para você ter uma garantia, ter ali uma gordurinha para queimar, coloca a tua meta um pouquinho acima toda semana, tipo 3 pontos por semana. Mas ficou claro para você? O meu cronograma é quando eu pego aquele horário e projeto no tempo. Então se eu vejo assim, nessa semana eu consigo estudar, por exemplo, vou pegar em horas para facilitar, consigo estudar, sei lá, 30 horas. Opa, então em 10 semanas eu vou estudar 300 horas. Mas só isso não te resolve nada. Por quê? Você tem que olhar, por exemplo, para cada matéria. Poxa, eu tenho essa matéria aqui. Quantas horas eu estudo numa semana? Garantido, que eu já testei e sei que consigo fazer. Eu estudo, por exemplo, 5 horas dessa matéria em uma semana. Legal? Em 10 semanas eu vou estudar quanto? 50 horas dessa matéria. E aí você consegue ter uma projeção. O cronograma é a projeção no tempo. Mas para que serve eu saber, Medula, quantas horas eu vou estudar? Na verdade, o que importa é você saber o quanto você consegue avançar em cada uma das semanas. Para você ter uma noção de se o tempo que você tem é suficiente para chegar na pontuação que você precisa. Se você não tiver esse controle, você não consegue fazer um planejamento estratégico. Mas, perceba, tudo começa lá na base, onde você monta um bom planejamento semanal e tem certeza que consegue executá-lo. Só assim você tem uma projeção, um cronograma confiável. Faz sentido isso para você? Espero que sim, espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se ficou dúvidas, e normalmente fica, por quê? Porque cada vez que a gente vai aprendendo, a gente vai querendo saber mais, e vai pensando, e vai tendo dúvidas, deixa as suas dúvidas aqui embaixo, deixa um comentário, me diga se você gostou, para eu saber se vale a pena continuar gravando sempre, né? Vídeo aqui todos os dias, e amanhã eu estou de volta em mais um vídeo aqui no YouTube. Eu sou Pedro Medula, e esse foi mais um vídeo de planejamento estratégico para você ser aprovado mais rápido. Bora colocar um sorriso no rosto, energia e tesão na vida. Pra cima!